Senhores, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual preferem primeiro? A má primeiro? Isso, primeiro a ruim. Diz logo a má. A má notícia é que não temos mais alimento, a água acabou e alguns até já começaram a morrer. E a boa notícia, senhor? A boa notícia é que descobrimos que podemos plantar alimentos e que eles crescem. Isso não é o máximo? Não vamos mais precisar perambular atrás de comida. Estamos salvos, ainda bem. Alívio. Só temos que esperar alguns meses até elas crescerem, então até lá não morram de fome e nem devorem os coleguinhas, combinado? Peguem 2 para o jantar. Salve, meus cavaleiros, Thiago aqui, sejam muito bem-vindos ao Impérios AD. Quando a gente estuda a história do Egito Antigo, a impressão que dá é que os caras eram alienígenas de outra dimensão que vieram pra cá ensinar a gente, terráqueos primitivos e bárbaros, a fazer as coisas direito. Tanto que até hoje, no século XXI, os estudiosos ainda ficam perplexos e não conseguem entender como, num ambiente tão hostil, eles foram capazes de fazer tanto e construir literalmente do zero a primeira civilização por excelência da história da humanidade. Tanto que das 7 maravilhas do mundo antigo, até hoje só uma está de pé. Cercados de um deserto mortal e em constante transformação, eles foram capazes de construir seu império sobre areia, confiando num rio lendário que significava vida para eles. Suas águas irrigaram o império que deixou sua influência e cultura espalhadas por todo o planeta. E dentro de suas pirâmides colossais descansam os humanos mais poderosos e dominantes que o mundo já viu. E falando em Império, se você quiser apoiar o Impérios AD a continuar produzindo conteúdo 100% original que vocês tanto gostam, é só clicar no link do Apoia-se aí em cima e fazer um cadastro bem rápido e fácil. E se inscrever no canal e ativar o sininho ajuda muito também. Então, meus cavaleiros, essa é a história do Egito Antigo. Tudo começa aqui em 5000 a.C., pro meu desespero. Pequenas tribos conhecidas como culturas começaram a se aglomerar no vale do rio Nilo e, sob as bênçãos dele, desenvolveram agricultura, cerâmica, tecelagem, cemitério, vidro, comércio e um monte de outras coisas. Mas eles continuavam divididos. As culturas viraram reinos, muitos reinos, reinos do Alto e Baixo Nilo. Ei, que tal se a gente se unisse, ficasse grande e eu fosse o líder de todos vocês? Que tal se eu não quiser? E que tal se você quiser? Começa a época tinita em 3100 AC, porque Menes virou faraó, o primeiro faraó, e Menes ficava em Tinis. Quando os faraós morriam, eles eram enterrados aqui, caixões de pedras gigantes. Eles criaram os hieróglifos. E se você acha que você é um deus ou uma deusa, só que não tem certeza, aqui vai um teste gratuito para você. Leia essa tábua em voz alta. Se você não conseguiu, desculpe, você não é um deus. Se contentem com português mesmo, seus mortais bárbaros. O povo do sul não gostava do norte, nem o norte do sul. Eles brigam muito, acaba a época tinita. E só uma coisa acalmava egípcios briguentos: casamento e o que vem depois dele, claro. Senhor, desculpe incomodar, mas eu encontrei esses... Pô, na noite do meu casamento, mano? Pô, é noite do casamento do cara, mano. Isso não se faz, não. Cala a boca. Matem todos. Ele casa com ela se torna a esposa dele, do faraó. E naquela época, quando uma mulher se tornava esposa do faraó, ela recebia o título honroso de esposa do faraó. E desse casamento, que a gente não sabe de quem com quem, surge um novo período da história do Egito, o Império Antigo. Antes o Egito já era bom, agora o Egito ficou muito melhor. Inventam as pirâmides, constroem pirâmides, um monte delas. Eles adoravam animais. Cabra, touro, boi, cachorro, bode, crocodilo, falcão, gato e mais uns 2000 animais deuses. Mas você só precisa lembrar de 4. Ra, Horus, Ísis e Osíris. E se você acha que os egípcios eram pagãos por causa disso, você não sabe de nada. Eles são os únicos pagãos que você nunca pode chamar de pagãos. De jeito nenhum. É até desrespeito isso. O governo passou a cobrar impostos, mas investiu em tecnologia, infraestrutura e desenvolveram um sistema agrícola revolucionário. Pronto, agora só precisamos plantar essa semente aqui e esperar. O rio vai transbordar levemente, aí a mágica acontece.
Não foram os aliens, não foram os faraós, não foram os deuses bichinhos deles. Se tem um responsável por tudo, mas simplesmente tudo na história do Egito, é esse rio. E essa foi a primeira coisa que os egípcios entenderam. Longe do Nilo, eles estavam ferradaços. E ele com certeza é o rio mais de boas da história do universo. Ele era tão fácil de se navegar que os egípcios transportavam por ele toneladas de madeira e ouro, a pele dos deuses, de regiões ao sul. Ele era tão calmo que os egípcios desenvolveram sistemas de bacias que irrigavam plantações mesmo a quilômetros de distância. Enquanto outras civilizações mal conseguiam comer, os egípcios, com a barriguinha bem cheia, já começavam a estocar toneladas de alimentos e aproveitavam o tempo livre para construir essas belezinhas aqui. No Império Antigo, os egípcios eram alegria infinita. Até na hora de morrer, os caras ficavam felizes. Eles achavam que se fossem enterrados com seus objetos preferidos, eles teriam uma entrada de gala no outro mundo. Tudo isso por causa do Nilo, que aliás não era nem considerado um deus. Águias eram deuses, bois eram deuses, cabras, gatos eram deuses. Mano, se gatos já são marrentos hoje, imagina sendo deuses. E o Nilo que fez tudo isso por eles era o quê? Só um simples rio. Ué, mas nem eu sou Deus? Peraí. Eu não sou Deus? E eles governavam, prosperavam, enriqueciam, o Nilo enchia, as plantações cresciam até que... Toque, toque. Quem é? Os nomarcas. No Egito Antigo tinham 42 províncias, e quem mandava em tudo era o faraó, e como ele passava muitas horas no trabalho para cuidar de tudo, ele estava começando a ficar com sérios problemas em casa. Ou eu ou o Egito, faraó? O que você vai escolher? Claro que é o Egito. Eu tenho um monte de outras mesmo. Queridas. Ou a gente ou o Egito, faraó? Quem disse que vida de faraó é fácil, mano? Por livre e espontânea pressão, ele resolve designar senhores de terra para ajudar a governar o Egito. E aqui a situação do Egito começa a desandar. Os nomarcas começaram a crescer, ficar mais ricos e poderosos, e com eles crescendo, o faraó diminuía e ficava menos rico e poderoso. O Egito entra em crise, vem uma seca devastadora. O Império Antigo cai e em 2181 AC nasce o período intermediário, mas em 2055 Mentuhotep II acaba com a bagunça, une novamente o Egito no período chamado de Império Médio. De novo o Egito volta a crescer, surge um renascimento nas artes, arquitetura e mineração. Mas magoado porque não era um deus, o Nilo resolve infernizar a vida deles com um alagamento e uma seca severa destruidora que desmoraliza o faraó, que nessa época já era um deus, e colapsa o Império Médio. O faraó cai e é expulso da capital Ititaúi por asiáticos invasores. Você tem ideia de quem eu sou, seu verme? Eu sou um deus. Deus fraco. O último faraó, Senkeré Kutuai Kutaui Sebekotep. É difícil ser humilde falando tantos idiomas assim. Ai, ai. Ele é obrigado a pagar impostos e ver seu povo humilhado sob o governo de asiáticos que passam a governar a área por 100 anos. Iniciando o segundo período intermediário da história do Egito. Mas isso ia acabar porque Amoses I lidera uma série de campanhas e aniquila os Hyksos, se tornando o novo faraó e criando o novo império, que aliás é o nome mais correto de todos, afinal de contas ele é novinho mesmo. 1550 a.C. E aqui começa a Era Dourada do Egito. Os faraós mais emblemáticos da sua história, como Ramsés II e Tutankhamon, empreenderam uma série de obras e construções que até hoje chocam o mundo. Mas o Império Novo também era conhecido por dois extremos: guerra e diplomacia. Pela guerra, o Egito conseguiria chegar ao ponto mais longe de seu império e alcançar seu maior território e influência. E toda essa sede de poder fez os egípcios entrarem em contato com outra superpotência da época, os hititas. E quando duas superpotências se encontram, o que você acha que acontece, hein? Mas depois de décadas de lutas e disputas, finalmente o faraó Ramsés II e o imperador hitita Hati se encontram. Egípcios, mostrem a esses bárbaros hititas todo o nosso poder. Haha, minha vez. Hititas, qual é a sua profissão? Tá afim de um hidromel mais tarde?
Ramsés II e Ati sentam para conversar e em 1259 AC fazem o primeiro tratado de paz da história, o Tratado de Kadesh. Em paz, os egípcios constroem ainda mais coisas, ainda mais pinturas, mais monumentos, mas Ramsés II morre e o Egito volta a entrar em caos. Golpes de Estado, sacerdotes em terras superpoderosos querendo mandar em tudo, líbios invasores, o Império Novo cai e em 1069 AC começa o terceiro período intermediário. Durante o período chamado de Época Baixa, os persas liderados por Cambises II invadem e dominam o Egito em 525 AC e tomam tudo. Acabam com o Egito, que agora faria parte do poderoso Império Aquemênida, que crescia, aumentava e conquistava e dominava até que... Toque, toque. Quem é? Alexandre e Augusto. Os gregos dizimam os persas e são recebidos como heróis pelos egípcios. O Egito era tão importante para o mundo grego que eles criaram um dos centros culturais e científicos mais importantes do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. Eles mantiveram a cultura egípcia, construíram templos egípcios, até mantiveram os faraós no governo. Já os romanos... eram romanos. Eles aproveitaram revoltas locais para invadir o Egito e depois da Batalha de Átio, a última faraó Cleópatra e seu crush Marco Antônio são expulsos pelo macho alfa romano Otaviano e Roma passaria a ser a governante absoluta do Egito até o final do século V AD. O poder e a majestade de uma das maiores e mais importantes civilizações da história da humanidade tinha chegado ao fim. Mas esse mesmo legado e influência até hoje enchem o mundo de admiração. Suas pirâmides colossais até hoje desafiam a física e a matemática moderna. Suas pirâmides colossais até hoje desafiam a física e a engenharia moderna. Mas mais importante de tudo, a história do Egito Antigo é um farol inapagável e é uma prova clara do que a humanidade já fez e ainda é capaz de fazer. Bônus AD. Durante a invasão do Egito, os persas usaram uma tática de guerra extremamente desrespeitosa e agressiva contra os caras. Na Batalha de Pelúcio, os persas começaram a jogar gatos pro alto na direção das muralhas porque sabiam que os egípcios adoravam os bichos e não iriam disparar contra os seus deuses. Um monte de egípcios acabou morrendo nessa batalha, mas pelo menos os gatinhos continuaram vivos. Os egípcios acreditavam que quando morriam eles continuariam vivendo em outro lugar, então eles davam aquele trato no corpo se transformando em múmias, achando que iam chegar no outro mundo com estilo. Mas se você fosse pobre e não pudesse pagar para virar uma múmia, você ia ficar por aqui mesmo bem mal. E fechamos aqui, cavaleiros, e como sempre, muito obrigado por tudo, em especial os meus cavaleiros apoiadores que financiam e investem no meu trabalho e me ajudam a continuar fazendo um conteúdo 100% original que vocês tanto gostam. Então, de novo, muito obrigado por tudo, um grande abraço, se cuida e adeus!